Jimi Hendrix, o gênio da guitarra que mudou para sempre a cara da música. Com um estilo de tocar único e criatividade sem limites, Jimi não era apenas um artista, mas um símbolo de inovação e revolução. Ele foi homenageado pela revista Rolling Stone como o maior guitarrista de todos os tempos, com sucessos atemporais como Purple Haze, Voodoo Child, Slight Return e All Along the Watchtower. Mas será que o brilho deslumbrante de sua fama esconde os segredos dolorosos de sua curta vida? Jimi Hendrix conquistou o lendário palco de Woodstock em 1969 com uma apresentação que surpreendeu o mundo. No entanto, por trás da imagem de uma lenda, havia lutas internas, lembranças turbulentas da infância e cantos escuros que nunca foram revelados. Um garoto que cresceu na pobreza e em Seattle se tornou um ícone mundial, mas esse status foi conquistado à custa de tragédias pessoais que poucos poderiam entender. A vida de Jimi Hendrix é uma sinfonia de picos artísticos e profunda solidão oculta. Como um artista pôde revolucionar todo o setor musical em apenas alguns anos? E qual é o verdadeiro mistério por trás de sua trágica morte? Junte-se a nós hoje e explore a vida dessa lenda extraordinária em nosso vídeo. Início da vida. Jimi Hendrix nasceu como Johnny Allen Hendrix em 27 de novembro de 1942 em Seattle, Washington. Sua infância foi difícil. Seu pai, Allen Hendrix, teve dificuldades para encontrar um emprego estável após retornar da Segunda Guerra Mundial. Sua mãe, Lucille Getter, casou-se com Al quando tinha apenas 16 anos. A família sempre enfrentou problemas financeiros e teve de se mudar com frequência para diferentes bairros de baixa renda. O ambiente doméstico era desafiador. O relacionamento de Al Alan e Lucille era difícil, com discussões frequentes, muitas vezes alimentadas pelo álcool. Alan era conhecido por ser rigoroso, e devido aos problemas de saúde de Lucille, ela nem sempre estava por perto. Apesar do caos, Jimi era muito próximo de sua mãe. A morte dela em 1958, quando Jimi tinha apenas 15 anos, o afetou muito. Desde muito jovem, Jimi encontrou conforto na música. Ele fingia que um cabo de vassoura era um violão e se perdia em seu mundo imaginário. Percebendo o interesse de Jimi pela música, comprei para ele um violão de segunda mão por $5. Esse pequeno gesto foi o início da jornada musical de Jimi. Jimi foi influenciado por uma variedade de estilos musicais, mas o blues tinha um lugar especial em seu coração. Ele adorava ouvir artistas de blues como Muddy Waters, B.B. King e Robert Johnson. Jimi passava horas tentando copiar seus sons e técnicas, o que ajudou a moldar seu próprio estilo musical. Além do blues, Jimi também se inspirou no rock and roll e no jazz. Ele admirava as habilidades de guitarra de Chuck Berry e os ritmos complexos de músicos de jazz como Miles Davis. Essas diferentes influências ajudaram Jimi a criar seu próprio som exclusivo, misturando blues, rock e jazz. Aos 15 anos de idade, Jimi já tocava bem seu violão acústico. Ele praticava o tempo todo, muitas vezes durante horas por dia. Sua dedicação valeu a pena quando ele adquiriu sua primeira guitarra elétrica, o que lhe permitiu desenvolver seu som característico usando técnicas como feedback e distorção. Jimi começou a se apresentar no cenário musical local de Seattle, ganhando rapidamente a reputação de guitarrista talentoso. Apesar das dificuldades em casa, sua paixão pela música lhe deu um senso de propósito e o colocou no caminho para se tornar uma estrela. Com essas influências iniciais e seu talento natural, Jimi Hendrix estava pronto para alcançar a fama. Mas a jornada não foi fácil. Na próxima sessão, veremos os desafios e as descobertas que marcaram o início de sua carreira de sucesso e a formação da experiência de Jimi Hendrix. O caminho para a fama. Antes de Jimi Hendrix se tornar uma sensação mundial, ele enfrentou muitos desafios. Depois do ensino médio, ele entrou para o exército, mas foi dispensado depois de quebrar o tornozelo durante um salto de paraquedas. Ao retornar à vida civil, Jimi começou a tocar em pequenos clubes e como guitarrista de apoio de vários artistas, incluindo Little Richard, Ike e Tina Turner e os irmãos Isley. Esses shows o ajudaram a ganhar experiência e desenvolver suas habilidades, mas não lhe trouxeram o reconhecimento que merecia. A grande chance de Jimi veio em 1966, quando ele conheceu Chas Chandler, a base para os animais. Chas viu o imenso talento e potencial de Jimi. Convencido de que Jimi poderia se tornar um astro, Chas o persuadiu a se mudar para a Inglaterra,
onde o cenário musical era mais aberto ao seu estilo inovador. Essa mudança foi um ponto de virada na carreira de Jimi. Em Londres, Jimi formou uma banda chamada Jimi Hendrix Experience, com Noel Redding e o baterista Mitch Mitchell. Esse trio logo se tornaria lendário. Na Inglaterra, a Jimi Hendrix Experience conquistou rapidamente um público. O público britânico foi imediatamente cativado pelas performances eletrizantes e pelo som único de Jimi. Seu primeiro single, Hey Joe, tornou-se um sucesso, seguido por faixas de sucesso como Purple Haze e The Wind Cries Mary. O uso de feedback e distorção por Jimi e sua presença extravagante no palco o diferenciaram dos outros músicos. O sucesso desses singles levou ao lançamento de seu primeiro álbum, Are You Experienced?, em 1967. O álbum foi um sucesso estrondoso no Reino Unido, com hits que mostravam as técnicas de guitarra revolucionárias e a composição inovadora de Jimi. Músicas como Foxy Lady, Manic Depression e Fire destacaram sua capacidade de misturar rock, blues e psicodelia de uma forma nunca antes ouvida. O álbum ficou 33 semanas nas paradas do Reino Unido, alcançando o segundo lugar, e solidificou sua reputação como uma estrela em ascensão. As apresentações ao vivo de Jimi eram nada menos que revolucionárias. No Monterey Pop Festival, em 1967, Jimi fez uma apresentação que entraria para a história. Ele encerrou seu show colocando fogo em sua guitarra, criando um dos momentos mais icônicos da história do rock. Esse ato ousado não só deixou o público em êxtase, mas também estabeleceu Jimi como um artista destemido e inovador. Sua capacidade de cativar o público com sua habilidade técnica e de apresentação era inigualável. Outra apresentação inesquecível foi em Woodstock, em 1969. A interpretação de Jimi do Star Spangled Banner foi uma declaração poderosa e polêmica. Usando sua guitarra para imitar os sons de bombas e tiros, a apresentação de Jimi foi vista como um comentário sobre a Guerra do Vietnã e o estado dos Estados Unidos na época. Essa apresentação consolidou ainda mais seu status como um lendário artista ao vivo e uma voz de sua geração. Sua capacidade de comunicar mensagens poderosas por meio de sua música e arte performática foi uma prova de sua genialidade. Com suas apresentações inovadoras e sua crescente popularidade, Jimi Hendrix se estabeleceu firmemente como uma grande força no mundo da música. Mas o que realmente o diferenciava era sua abordagem única da guitarra. A seguir, vamos nos aprofundar nas técnicas inovadoras de guitarra que fizeram de Jimi Hendrix uma lenda e como ele dominou a tecnologia para criar seu som característico. Técnicas inovadoras de guitarra. A forma de tocar guitarra de Jimi Hendrix foi realmente revolucionária. Um dos principais elementos de seu estilo era o uso do acorde dominante de sétima nona sustenida, geralmente chamado de acorde Hendrix. Esse acorde acrescentou uma tensão e uma dissonância únicas à sua música, dando-lhe um som distinto que o diferenciava de outros guitarristas. A capacidade de Hendrix de combinar terças maiores e menores no mesmo acorde criou um som rico e complexo. Outra característica marcante da maneira de tocar de Hendrix era o uso de bends. Embora muitos guitarristas usassem bends para dar mais expressão aos seus solos, Hendrix elevou essa técnica a novos patamares. Ele incorporava bends sutis para ajustar as notas e bends intensos e selvagens que encontravam tons inesperados, criando uma dissonância bluseira que era inconfundivelmente sua. Músicas como Red House e Spanish Castle Magic são exemplos perfeitos de como Hendrix usava bends para acrescentar emoção e profundidade a seus solos. Hendrix também foi um pioneiro no uso da tecnologia de guitarra para criar sons novos e inovadores. Ele foi um dos primeiros a fazer muitos experimentos com o pedal wah, a whammy bar e o feedback. O pedal wah, em particular, tornou-se um elemento característico de seu som. Seu uso do pedal wah em Voodoo Child, S Return, é um dos riffs mais icônicos da história do rock e ajudou a mudar a forma como os guitarristas viam e usavam os pedais de efeitos. O feedback, geralmente considerado um incômodo por muitos guitarristas, foi algo que Hendrix abraçou e dominou. Ele usava o feedback para criar notas sustentadas e outros sons mundanos que acrescentavam uma nova dimensão à sua música. Suas apresentações ao vivo geralmente apresentavam feedback controlado, criando uma paisagem sonora ao mesmo tempo caótica e bela. A capacidade de Hendrix de manipular essas tecnologias
permitiu que ele ultrapassasse os limites do que era possível fazer com a guitarra elétrica. As técnicas inovadoras de guitarra de Jimi não se limitavam ao estúdio. Suas apresentações ao vivo eram onde sua genialidade realmente se mostrava. Hendrix tinha uma capacidade única de fazer sua guitarra cantar, gritar e sussurrar, tudo na mesma apresentação. Seu uso da guitarra como ferramenta de narração de histórias ficou evidente em músicas como Machine Gun, em que ele recriou os sons da guerra por meio de sua guitarra, imitando o caos da batalha com feedback, distorção alta e muting rápido. Um dos exemplos mais icônicos da mágica da apresentação ao vivo de Hendrix foi sua interpretação do Star Spangled Banner em Woodstock. Usando sua guitarra para imitar os sons de bombas e explosões, Hendrix transformou o hino nacional em uma poderosa declaração contra a guerra. Essa apresentação demonstrou não apenas sua habilidade técnica, mas também sua capacidade de transmitir emoções profundas e mensagens políticas por meio de sua música. Outra apresentação ao vivo notável foi no Royal Albert Hall, em 1969, onde o controle de Hendrix sobre o feedback e a distorção criou uma atmosfera etérea que cativou o público. Sua presença no palco, combinada com suas técnicas inovadoras, tornava cada apresentação uma experiência única e inesquecível. As técnicas inovadoras de guitarra de Jimi Hendrix revolucionaram a maneira como o instrumento era tocado e percebido, mas suas contribuições para a música foram além de suas proezas técnicas. Na próxima sessão, exploraremos o legado musical que ele deixou e como influenciou gerações de músicos e moldou o futuro do rock. Jimi Hendrix e Led Zeppelin. Embora Jimi Hendrix e o Led Zeppelin sejam ícones inegáveis da história do rock, o relacionamento entre eles não era particularmente amigável. De acordo com o baterista Carmine Appice, Hendrix expressou certa vez sua insatisfação com Led Zeppelin, acusando-os de roubar de todo mundo. Essa observação parecia aludir às frequentes críticas dirigidas ao Led Zeppelin por tomar emprestados elementos de músicas clássicas de blues sem dar crédito total às suas origens. Entretanto, Hendrix não negou o talento dos membros do Led Zeppelin. Certa vez ele reconheceu Jimmy Page como um guitarrista excepcional. No entanto, a abordagem musical de Hendrix, caracterizada por inovação e exploração incessantes, provavelmente o fez aceitar menos o que ele considerava falta de originalidade do Zeppelin. O relacionamento entre essas duas lendas não apenas reflete a atmosfera competitiva no cenário musical do rock daquela época, mas também ressalta a importância da originalidade na arte. Embora essas opiniões possam suscitar debates, tanto Hendrix quanto o Led Zeppelin deixaram legados musicais atemporais que continuam a inspirar gerações de artistas. Legado musical. A influência de Jimi Hendrix na música é profunda e de longo alcance. Seu álbum de estreia, Are You Experienced?, lançado em 1977, é frequentemente considerado um dos maiores álbuns de rock de todos os tempos. Apresentando sucessos como Purple Haze, Reggae and the Wind e Cries Mary, o álbum mostrou o trabalho inovador de Hendrix com a guitarra e a composição de músicas inovadoras. Foi um sucesso comercial e o estabeleceu como uma grande força no mundo da música. A mistura de rock, blues e psicodelia do álbum era diferente de tudo o que havia sido feito antes e estabeleceu um novo padrão para o que um álbum de rock poderia ser. Seu segundo álbum, Axis Bold as Love, lançado no final de 1967, continuou a ultrapassar os limites musicais. Músicas como Little Wing e Bold as Love demonstraram a capacidade de Hendrix de combinar um trabalho intrincado de guitarra com letras profundamente emocionais. O álbum também mostrou seu domínio cada vez maior das técnicas de estúdio, usando efeitos como phasing e flanging para criar timbres exclusivos. Axis Bold as Love consolidou a reputação de Hendrix não apenas como um guitarrista fenomenal, mas também como um artista visionário capaz de criar músicas inovadoras e profundamente comoventes. O terceiro e último álbum de estúdio de Hendrix, Electric Ladyland, lançado em 1968, é frequentemente considerado sua obra-prima. O álbum duplo apresentava uma mistura eclética de estilos e sons, desde a jam de blues estendida Voodoo Child, um leve retorno ao soulful Have You Ever Been to Electric Ladyland. O álbum também incluiu um cover inovador de All Along the Watchtower, de Bob Dylan, que se tornou uma das músicas mais famosas de Hendrix. Electric Ladyland mostrou a versatilidade de Hendrix como músico e sua capacidade de ultrapassar os limites do que era possível fazer no estúdio.
O uso inovador de panning estéreo, efeitos e arranjos complexos do álbum influenciou inúmeros artistas e continua sendo um marco na música rock. O impacto de Hendrix em outros músicos é imensurável. Ele inspirou uma geração de guitarristas a ultrapassar os limites de seus instrumentos e explorar novos sons e técnicas. Artistas como Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan e Prince consideraram Hendrix como uma grande influência. Seu uso de feedback, distorção e pedais de efeitos abriu caminho para o desenvolvimento de novos gêneros, como o heavy metal e o punk rock. A abordagem inovadora de Hendrix ao tocar guitarra e sua experimentação destemida com o som incentivaram outros músicos a se libertarem das restrições tradicionais e a explorarem novas possibilidades criativas. Além dos guitarristas, a influência de Hendrix pode ser vista no trabalho de inúmeros músicos de diferentes gêneros. Sua capacidade de misturar diferentes estilos musicais, do blues e do rock, ao jazz e ao funk, inspirou artistas como Lenny Kravitz, John Mayer e Gary Clark Jr. A ênfase de Hendrix na improvisação e sua disposição para assumir riscos em sua música também tiveram um impacto duradouro na cena das jam bands, influenciando bandas como Phish e The Grateful Dead. O legado de Hendrix vai além de suas habilidades técnicas e inovações. Sua presença de palco, carisma e capacidade de se conectar com o público inspiraram inúmeros artistas. Os músicos continuam a estudar suas apresentações ao vivo para entender como ele conseguiu criar uma experiência tão poderosa e emocional para o público. A capacidade de Hendrix de transmitir emoções profundas por meio de sua música e performance estabeleceu um padrão para o que significa ser um verdadeiro artista. O impacto de Jimi Hendrix na música e na cultura é sentido até hoje. Ele ajudou a elevar a guitarra elétrica a uma posição central na música rock e a influenciar a maneira como ela é tocada e percebida. As técnicas inovadoras de Hendrix e o uso criativo da tecnologia tornaram-se prática padrão para guitarristas e produtores. Sua abordagem à música, combinando habilidade técnica com expressão emocional, influenciou inúmeros artistas e continua a inspirar novas gerações de músicos. A influência de Hendrix também se estende à moda e às atitudes culturais. Seu estilo distinto, caracterizado por roupas extravagantes, faixas de cabeça e cores ousadas, tornou-se icônico e influenciou as tendências da moda do final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Hendrix é um símbolo do movimento da contracultura e suas opiniões sinceras sobre questões sociais e políticas o tornaram um símbolo do espírito de rebeldia e mudança da época. O legado de Hendrix é preservado por meio de inúmeras homenagens e honrarias. Ele foi incluído póstumamente no Hall da Fama do Rock and Roll e sua música continua a ser celebrada e estudada. Festivais, shows de tributo e exposições em museus dedicados à sua vida e obra garantem que suas contribuições à música e à cultura sejam lembradas e apreciadas. A influência de Hendrix pode ser vista na maneira como os músicos modernos abordam seu ofício, constantemente ultrapassando os limites do que é possível e se esforçando para criar algo verdadeiramente original. O legado musical de Jimi Hendrix é vasto e duradouro. Influenciou inúmeros artistas e moldou o futuro do rock. Mas por trás da lenda, havia também um homem com dificuldades e desafios pessoais. Na próxima sessão, vamos nos aprofundar na vida pessoal de Hendrix, em seus relacionamentos e nas dificuldades que ele enfrentou, proporcionando uma compreensão mais profunda do homem por trás da música. Vida pessoal e lutas. Por trás do status lendário de Jimi Hendrix como músico, havia um homem que enfrentou vários desafios e dificuldades pessoais. Os relacionamentos de Jimi eram frequentemente tumultuados, marcados por altos e baixos intensos. Sua personalidade carismática e sua fama atraíram muitos admiradores, mas sua carreira exigente e seus problemas pessoais muitas vezes prejudicavam esses relacionamentos. Um dos relacionamentos mais importantes da vida de Jimi foi com sua namorada Katy Eckingen. Eles se conheceram em 1966 em uma boate em Londres. Katy logo se tornou uma figura importante na vida de Jimi, oferecendo-lhe estabilidade e apoio durante sua ascensão à fama. O relacionamento deles era apaixonado e intenso, e Katy inspirou várias músicas de Jimi, inclusive The Wind Cries Mary. No entanto, as pressões da carreira de Jimi, sua agenda de turnês exaustiva e seu estilo de vida afetaram o relacionamento deles. As ausências frequentes de Jimi,
o uso de drogas e a presença constante de groupies prejudicaram o vínculo entre eles, o que levou ao rompimento em 1969. Apesar da separação, Kathy continuou sendo uma figura importante e influente na vida de Jimmy. Jimmy também teve um relacionamento complexo com Monica Dannemann, uma patinadora artística alemã. Eles se conheceram após um dos shows de Jimmy, em 1969, e Monica afirmou que eles estavam profundamente apaixonados e planejavam se casar. Monica esteve com Jimmy durante seus últimos dias e foi a última pessoa a vê-lo com vida. No entanto, muitas pessoas do círculo de Jimmy contestaram a versão de Monica sobre os acontecimentos, sugerindo que o relacionamento deles não era tão sério quanto ela afirmava. Alguns amigos e associados acreditam que os relatos de Monica foram exagerados ou inconsistentes, aumentando a controvérsia e o mistério em torno da morte de Jimmy. As histórias conflitantes sobre o relacionamento deles alimentaram especulações e teorias da conspiração. Outra pessoa importante na vida de Jimmy foi Devon Wilson. Devon estava profundamente envolvida no cenário musical e era conhecida por seus relacionamentos com vários músicos importantes. Ela e Jimmy tiveram um relacionamento turbulento, marcado por paixão e conflito. Devon era conhecida por seu estilo de vida selvagem e era vista com frequência nos shows e festas de Jimmy. Apesar de seu relacionamento volátil, Devon continuou sendo uma presença importante na vida de Jimmy até sua morte. O relacionamento deles inspirou algumas das músicas mais pessoais e intensas de Jimmy, refletindo a complexidade do vínculo entre eles. A carreira exigente de Jimmy e a agenda incessante de turnês o deixaram física e emocionalmente exausto. Muitas vezes ele lutava contra as pressões da fama e as expectativas que recaíam sobre ele. As exigências do setor musical e seu desejo de ultrapassar os limites artísticos criavam um estado constante de tensão. A intensa carga de trabalho e a falta de descanso de Jimmy contribuíram para seu crescente sentimento de isolamento e estresse. Ele achava cada vez mais difícil lidar com as expectativas de ser um astro do rock, e essa pressão teve um impacto significativo em sua saúde física e mental. Como muitos artistas de sua época, Jimi Hendrix lutou contra o uso de substâncias. Suas experiências com drogas e álcool começaram no início de sua carreira e aumentaram à medida que ele se tornava mais famoso. Jimmy usava drogas não apenas para recreação, mas também como forma de lidar com as pressões de sua carreira e vida pessoal. No entanto, seu uso de substâncias muitas vezes levava a um comportamento imprevisível e a relacionamentos tensos com as pessoas ao seu redor. Jimmy era conhecido por seu uso de maconha e LSD, substâncias populares no movimento de contracultura da década de 1960. Ele acreditava que essas drogas o ajudavam a explorar sua criatividade e a aprimorar sua expressão musical. O LSD, em particular, desempenhou um papel importante na formação da música e das apresentações de Jimmy. Os efeitos alucinógenos do LSD permitiram que ele explorasse novos sons e ideias, ampliando os limites da música rock. Entretanto, o uso dessas substâncias também provocou períodos de intensa introspecção e instabilidade emocional, às vezes levando a um comportamento errático. O álcool era outro problema importante para Jimmy. Ele costumava beber muito, o que exacerbava o estresse subjacente e a agitação emocional. Houve vários casos em que o uso de álcool por Jimmy levou a explosões violentas e conflitos. Por exemplo, em janeiro de 1968, durante uma turnê pela Europa, Jimmy se envolveu em uma briga de bêbados na Suécia, o que resultou em um grave ferimento na mão e problemas legais. Sua dependência de álcool e drogas acabou afetando sua saúde e bem-estar, contribuindo para seu declínio geral. A combinação de álcool e drogas às vezes tornava Jimmy imprevisível e difícil de conviver, criando tensões dentro de sua banda e entre seus amigos. Os últimos dias da vida de Jimi Hendrix foram envoltos em mistério e controvérsia. Nas semanas que antecederam sua morte, Jimmy estava se sentindo cada vez mais desiludido e exausto. Ele estava lidando com batalhas legais, problemas financeiros e as pressões de sua carreira. Apesar de seu sucesso, Jimmy se sentia isolado e lutava para encontrar um senso de propósito. Em 17 de setembro de 1970, Jimmy passou o dia com Monica Dannemann em seu apartamento em Londres. De acordo com Monica, Jimmy não estava se sentindo bem e havia tomado alguns remédios para dormir para ajudá-lo a descansar.
Eles passaram a noite juntos e Mônica tirou fotos de Jimmy, que se tornariam as últimas imagens conhecidas dele vivo. Na manhã seguinte, Mônica encontrou Jimmy sem reação e chamou uma ambulância. Jimmy foi declarado morto em 18 de setembro de 1970, aos 27 anos de idade. A causa oficial da morte foi asfixia devido à aspiração de vômito, enquanto estava intoxicado com barbitúricos. Entretanto, as circunstâncias que envolveram sua morte foram objeto de muita especulação e debate. Alguns acreditam que a morte de Jimmy foi acidental, enquanto outros sugerem crime ou até mesmo suicídio. A falta de provas claras e os relatos conflitantes só aumentaram o mistério. Algumas teorias sugerem que Jimmy pode ter tomado uma overdose de pílulas para dormir acidentalmente, sem perceber sua potência, enquanto outras propõem que outra pessoa tenha lhe dado uma overdose deliberadamente. Uma das teorias mais controversas é a de que o empresário de Jimmy, Michael Jeffrey, estaria envolvido em sua morte. Havia rumores de que Jimmy estava planejando deixar Jeffrey e havia tomado providências para conseguir um novo empresário. Alguns acreditam que Jeffrey, temendo a perda de seu maior cliente, pode ter orquestrado a morte de Jimmy para se beneficiar de uma apólice de seguro de vida. Essas teorias permanecem sem comprovação, mas contribuem para a intriga contínua em torno da morte prematura de Jimmy. A morte prematura de Jimi Hendrix foi um fim trágico para uma carreira brilhante. Seu falecimento deixou um vazio no mundo da música e entre seus fãs. Apesar das controvérsias e das perguntas sem respostas, o legado de Jimmy como gênio musical e ícone cultural permanece inabalável. Sua morte aos 27 anos de idade também o colocou no infame Clube dos 27, um grupo de músicos influentes que morreram na mesma idade, aumentando o mito e a mística de sua vida e carreira. A vida pessoal e as lutas de Jimi Hendrix acrescentam uma dimensão mais profunda à sua história, mostrando que, por trás da lenda, havia um homem lutando contra imensas pressões e desafios. Mas apesar dessas dificuldades, seu impacto na música e na cultura é inegável. Na próxima sessão, veremos como o legado de Jimmy continua a influenciar a música moderna e as maneiras pelas quais ele é lembrado e celebrado hoje. Legado e influência além da música. Jimi Hendrix foi mais do que apenas um músico fenomenal. Ele foi um ícone cultural da década de 1960. Seu senso de moda único, caracterizado por roupas extravagantes, faixas de cabeça e cores ousadas, deixou um impacto duradouro nas tendências da moda da época. A adesão de Hendrix ao movimento de contracultura e suas opiniões sinceras sobre questões sociais e políticas fizeram dele um símbolo de rebeldia e mudança. Sua apresentação do Star Spangled Banner em Woodstock tornou-se um momento decisivo do movimento contra a guerra, mostrando sua capacidade de usar a música como forma de protesto. Hendrix foi um pioneiro no uso da tecnologia de guitarra para criar novos sons. Seu uso inovador de pedais de efeitos, feedback e técnicas de estúdio influenciou o desenvolvimento de novos gêneros e estilos musicais. Artistas e produtores modernos continuam a se inspirar em seu uso pioneiro da tecnologia para criar sons novos e exclusivos. Seu trabalho preparou o caminho para a evolução da música eletrônica e do design de som. A influência de Hendrix pode ser vista em vários gêneros musicais. Suas técnicas inovadoras inspiraram inúmeros músicos, desde o rock e o blues até o jazz e o heavy metal. Artistas como Prince, Lenny Kravitz e John Mayer citaram Hendrix como uma grande influência. Sua abordagem à música, combinando habilidade técnica com expressão emocional, continua a inspirar novas gerações de músicos. O legado de Hendrix é preservado por meio de inúmeras homenagens e honrarias. Ele foi introduzido postumamente no Hall da Fama do Rock and Roll em 1992. Sua música continua a ser celebrada por meio de festivais, shows de tributo e exposições em museus. Esses eventos garantem que suas contribuições para a música e a cultura sejam lembradas e apreciadas. A influência de Hendrix se estende além dos Estados Unidos. Ele é celebrado no mundo todo e sua música tem uma base de fãs global. Seu espírito inovador e sua experimentação destemida repercutem entre músicos e fãs de diferentes culturas, tornando-o uma figura atemporal no mundo da música. A vida e a carreira de Jimi Hendrix são marcadas por incríveis conquistas, desafios e influência duradoura. Desde suas lutas iniciais e inovações revolucionárias até sua morte trágica e misteriosa, Hendrix se estabeleceu como um dos maiores e mais influentes músicos de todos os tempos.
Suas técnicas revolucionárias de guitarra, suas performances carismáticas e seu profundo impacto na música e na cultura continuam a inspirar e cativar gerações de artistas e fãs. Refletindo sobre a incrível jornada, o legado duradouro e a trágica morte de Jimi Hendrix, o que você acha? Compartilhe seus comentários abaixo e vamos continuar a conversa. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder as histórias que inspiram e divertem. Obrigado por assistir. Nos vemos em breve em nosso próximo vídeo.